Boa tarde e muito bem-vindos. A China, o Japão e a Índia tiveram desenvolvimentos significativos na área da medicina. Famoso é o repertório da primeira farmacopeia oficial chinesa, com 730 medicamentos, 101 receitas, muitos séculos atrás, quando Tao Hong-King, matemático, médico e alquimista, que viveu entre o 452 e o 536 a.C., cuidou a sua redação. 30 séculos antes de Cristo, o imperador Sheng Nong, que se interessava de ervas medicinais, provando as suas propriedades sobre si mesmo, teria composto o primeiro pensal ou compêndio de matéria médica. Mas a farmacopeia tradicional chinesa, a qual todos os farmacologistas referem-se, baseia-se no trabalho colossal de um homem que lhe consagrou 30 anos da sua existência, Li Shizhen. Escreveu o seu Pensal Kanmu. Este farmacologista chinês teve várias desventuras devido à sua incontentabilidade científica. Li Shizhen, nome de cortesia à pessoa da Montanha do Lago, nasceu o 3 de julho no 1518 e morreu no 1593. Foi um cientista, farmacologista e botânico chinês. Li Shizhen consacrou 30 anos da sua vida por um tratado de matéria médica, uma verdadeira enciclopédia. Reiniciou a sua obra 3 vezes e morreu sem vê-la impressa. Para fazê-la, consultou 360 tratados médicos e 591 obras científicas aparecidas depois de Sheng Nong. O seu Pensal Kanmu, o Compêndio Geral de Matéria Médica, tem em total 1.900.000 caracteres, inclui 56 capítulos, um dos quais é o índice dos remédios, e 3 são reservados para as ilustrações, que são cerca de 1.100, que representam as complexas configurações das várias substâncias medicinais, a fim de facilitar a sua distinção. Aproximadamente 2.000 receitas e fórmulas coletadas durante as suas viagens no Império. A sua obra trata de 1.074 substâncias vegetais, 443 animais e 334 minerais, e fala também de astronomia. Era conhecido o uso do ferro contra a anemia, do arsênico e do mercúrio, e remédios contra as doenças cutâneas e contra a febre intermitente. Ele descreveu nela o tipo, a forma, o sabor, a natureza e a aplicação de mais de 1.000 ervas medicinais. E as suas plantas foram classificadas segundo o habitat, por exemplo, aquático ou rochoso, ou por características especiais. Por exemplo, todas as plantas de cheiro agradável foram agrupadas juntas. Li Shizhen desconfiava das inexatidões dos comentaristas e rastreava até as fontes originais. Portanto, revisou muitos conteúdos errôneos e confusos dos antecessores e criticou as expressões supersticiosas e absurdas contidas nos textos da medicina do passado. O Pensal Kanmu era muito volumoso.
a obra inteira incluía quase 900 livros. Devido ao tamanho, não era fácil de usar. Embora estivesse organizado de maneira muito mais clara que dos outros, Li Cixin viveu durante a dinastia Ming. Foi ávido leitor e de interesses ecléticos e incluiu na sua obra, além de fatos estritamente relacionados à medicina, prescrições várias. Para o osso de dragão, histórias de demônios e cães de fogo, instruções para o uso de espelhos mágicos, dicas para eliminar gafanhotos, até receitas para pratos de peixe. Além do pensal Kanmu, Li escreveu 11 livros, um estudo do pulso, um exame de 8 meridianos extras, poemas, casos clínicos, a chave para a passagem das energias internas, discussão dos 5 órgãos e tratados sobre a poesia. Li Cixin veio de uma família de médicos. Seu avô era médico ambulante. Ele carregava consigo várias pílulas médicas e agulhas de acupuntura, enquanto, viajando de um lugar para o outro, vendia os seus serviços como especialistas em diagnóstico e curador. Esses tipos de médicos eram chamados Zufan, médicos errantes, porque ofereciam os seus serviços visitando vários lugares, principalmente os bazares, onde reuniam-se muitas pessoas. Também eram chamados Linji, médicos da campainha, porque anunciavam a sua presença tocando a campainha. O avô de Li Cixin devia ter atravessado muitas vezes rios e lagos para trabalhar na região, para poder visitar cidades longe da sua casa. Embora esses médicos itinerantes fossem frequentemente bem vistos pelo povo, os estudiosos da medicina os consideravam meros charlatães ou até vigaristas. Portanto, o pai de Li Cixin, Li Yanwen, decidiu fazer uma vida melhor, tornando-se um médico tradicional, curandeiro e estudoso. Ele, o pai, tinha alcançado o posto de oficial médico subordinado da Academia Médica Imperial e foi amplamente respeitado por os seus colegas. Li Yanwen, pai do nosso personagem, também é famoso na China hoje por ter escrito a primeira monografia sobre o ginseng, mas além disso, ele também escreveu livros sobre as 4 técnicas de diagnóstico, sobre a varíola, sobre o diagnóstico do pulso, um método no qual foi pioneiro, e outras coisas. Mas Li Yanwen, o pai, frequentemente incentivava o seu filho, Li Cixin, a procurar uma posição burocrática no governo. No 1531, Li Cixin, com 14 anos, inicialmente passou os exames imperiais no nível distrital e depois, infelizmente, participou de 3 exames no nível provincial, sem sucesso. Como resultado, ele herdou a profissão do seu avô, estudando medicina e tratando os pobres, mesmo que o seu pai fosse inicialmente contra. Numa carta que ele enviou para o pai, escreveu: "O meu corpo é como um barco em contracorrente, e a minha determinação não pode ser alterada. Aguardo uma sua resposta e não tenho medo." Em alguns anos, ele tornou-se um médico muito famoso. Aspirando a melhorar-se, Li Cixin frequentemente visitava
pescadores, caçadores, lenhadores, agricultores e cultivadores de ervas medicinais, coletando muitas receitas populares. Com observações meticulosas e repetidas experiências, ele teve um profundo conhecimento da natureza das várias substâncias medicinais. No 1551, Li Shizhen era já um médico famoso quando o filho do rei de Shu, Zhu Xiang, que de repente adoeceu, se recuperou imediatamente após ser tratado por Li Shizhen. O rei de Shu ficou tão feliz que apresentou Li Shizhen no Hospital Imperial. Alguns anos depois, ele obteve uma posição no governo como assistente do presidente do Instituto Imperial de Medicina em Pequim. No entanto, apesar da importante posição social que ele adquiriu, ele deixou o cargo de assistente do presidente um ano depois de obtê-lo, para voltar a ser um médico tradicional. Li Shizhen apaixonou-se dos estudos médicos e trancou-se na casa dos pais por vários anos, lendo atentamente todos os clássicos dos médicos da época. Também estudou áreas de história e filosofia relacionadas à medicina e escreveu poesias. Na área da farmacologia, estava particularmente interessado na criação de receitas, todas caracterizadas por uma erva dominante, em diferentes proporções ou medidas, que contribuiria para a eficácia terapêutica. Esse método de prescrição requer conhecimento profundo de várias ervas, que podem servir como medidas nas fórmulas. As suas curtas estadias nas duas cortes reais lhe proporcionaram uma vantagem significativa para os seus trabalhos posteriores, pois proporcionaram-lhe a oportunidade de ler livros médicos raros encontrados nas bibliotecas médicas imperiais, ampliando assim o seu conhecimento da história da medicina, das teorias e das práticas. Ele logo descobriu que os herbários do passado não eram inteiramente confiáveis. Em algumas partes, a classificação não era clara e a eficácia farmacológica registrada não era exata, com conteúdos supersticiosos, incorretos, até mesmo ser absurdos. Li Shizhen percebeu que era seu dever compilar um novo dicionário farmacológico e, no 1522, com 35 anos, começou a mergulhar na compilação do seu compêndio de matéria médica. O seu Pensao Kan Mu foi concluído no 1578, quando Li Shizhen tinha 60 anos, e foi corrigido e revisado 2 vezes pelo autor, no 1580 e no 1587. Depois de entregar a impressão do livro, morre sem ver o livro oficialmente publicado. A República Popular Chinesa prestou homenagem a este grande farmacologista no 1956, emitindo um selo comemorativo com a sua efígie. Muito obrigada e até a próxima!